Olá, e aí meus amigos, tudo bem? Tá começando o podcast dessa quinzena, sejam todos bem-vindos ao Sessão às 6, me chamo Lucas Ribeiro e hoje, como vocês viram no título, a gente vai conversar sobre a nova temporada de The Pitt, série médica da HBO Max que estreou ano passado, nem consegui cobrir a primeira temporada e é um tipo de conteúdo que eu acho que nunca trouxe aqui pra vocês, né? Nem sei se vocês curtem, vou testar agora, no caso séries médicas, mais voltado pro drama na área da saúde. Quero muito saber o que acham desse tipo de série. Se gostarem, posso trazer mais conteúdos com essa abordagem, tá bom? Avisando que vamos sim ter spoilers no papo de hoje. Estão avisados. Então bora começar, claro, pela sinopse. A segunda temporada de The Pitt acompanha o Dr. Rob em seus últimos plantões antes de um período sabático, 10 meses depois da primeira temporada. Focada no caos do hospital no feriado de 4 de julho, a trama aborda o esgotamento profissional, a chegada da nova chefe, Dra. Al-Hashimi, e um ataque cibernético que força a equipe a trabalhar sem tecnologia. É uma série criada por Scott Gimel, que também esteve por trás da série NCIS Los Angeles, tá certo? E ambas as temporadas de The Pitt já estão disponíveis no catálogo da HBO Max. Olha, eu tenho uma relação com séries médicas desde a época da escola. Assistia Dr. House quando era criança, o que hoje eu vejo como é uma coisa estranha de se ter feito. Grey's Anatomy marcou muito minha fase pré-adolescente e adolescente. Eu lembro como era uma série que me impactava, um caso clínico mais louco do que o outro. E claro, todo mundo morria naquele hospital, né? Não sei se temos muitos ouvintes aí fãs de Grey's Anatomy, mas lembro ter passado muita coisa junto com os personagens. Toda temporada uma montanha russa, meus favoritos morriam, aí o avião caía, tinha tiroteio no hospital e mais 80 outras coisas que me fizeram chorar bastante. Eu lembro chorar bastante assistindo Grey's Anatomy. A essa altura vocês já devem saber que eu sou bem emotivo e só pra avisar, não, eu não assisto mais Grey's Anatomy, parei uma vez e nunca mais voltei, que inclusive tá ativa até hoje, né? Não sei como aquele hospital ainda não explodiu, porque tem quantas temporadas? 18? É coisa demais. Mas The Pitt, quando saiu, me chamou a atenção, não só porque todo mundo tava recomendando e falando super bem, mas por ser uma série médica no formato de 24 horas. Pra quem não conhece ou nunca assistiu, né? 24 horas era uma série investigativa policial, pelo menos eu conheci esse formato por 24 horas, em que cada episódio representava só uma hora do dia daqueles agentes. Então, quando aparecia uma missão louca e tudo mais, a gente tava ali acompanhando cada minuto da investigação. Quem tava por trás, sempre tinha alguma reviravolta de um cara do bem que na verdade era o vilão. Era uma série ótima. Lembro que passava na televisão à noite, eu assistia sempre com minha família e saía só um episódio por noite. E os ganchos sempre eram ótimos. Então, ver que essa é a primeira série voltada pra medicina no pronto-socorro com esse formato, pelo menos que eu saiba, né? Me chamou muita atenção. Achei uma ideia inteligente, original e faz um tempo que eu não assisto séries médicas, né? E assistindo a primeira temporada, eu me lembrei do porquê. Tem muito gore, eles mostram muita coisa explícita nas cirurgias, né? Sangue, alguns órgãos, ossos fraturados expostos, pus, inchaço. Teve uma cena de um parto, eu nunca vou esquecer. Que eu tava jantando quando a moça chegou no hospital e o parto começou ali mesmo, até aí, beleza, né? O que eu não esperava é que eles fossem mostrar assim, a cabeça da criança saindo da moça. E isso várias e várias vezes. Não é como se eu não soubesse como funciona um parto natural, tá bom? Mas eu não esperava que eles fossem mostrar, assim, foi muito... Eu vi coisas. Eu sei que é besteira, mas eu fui muito pego de surpresa, eu nunca vou esquecer. E ela morrendo de dor porque, não só pelo desconforto do parto, mas porque claro que alguma coisa mais ia dar errada ali na hora. Então assim, foi muito tenso. Naquele dia eu aprendi a evitar comer muita coisa pesada, né, enquanto eu assisto. Então, tinha esquecido de tudo isso. O sangue, o gore, o realismo explícito que séries médicas geralmente tentam trazer, né?
Foi bem intenso assistir a primeira temporada, tiveram muitas surpresas interessantes, ótimos ganchos no final de cada episódio. Eu senti que, se fosse pra comparar, The Pitt consegue ser mais explícito e sangrento que Grey's Anatomy e ao mesmo tempo um pouquinho menos sensacionalista, pelo menos na época que eu assistia, né? Eles brincavam muito com a instabilidade dos pacientes e, no caso, Grey's Anatomy, e que todo mundo podia morrer a qualquer momento. O mesmo paciente que veio tomar um remédio de rotina, 10 minutos depois tem uma parada cardíaca porque descobriram um tumor gravíssimo que por algum motivo ninguém nunca tinha visto, e aí a pessoa morre, e a gente vê que era só, sei lá, um pai de família que achava que ainda ia ver os filhos na hora do jantar. Tinha muito disso, sabe? Não tô dizendo que era ruim, mas falando como uma pessoa muito sensível e ansiosa, isso sempre mexia muito comigo. Eu nunca me acostumava e eles faziam quase toda hora. Aqui em The Pitt tem um lado grotesco, sim, as perdas, o luto, pacientes morrem, mas é mostrado, é gravado com um pouco mais de profissionalismo, com um pouco mais de decência, sempre puxando para o ponto de vista dos médicos e atendentes. Então a série consegue ser bem tensa, mas ao mesmo tempo eu vejo um profissionalismo um pouco maior na hora de contar essas histórias, que são sim dramáticas, mas com uma naturalidade muito maior. E eu vejo Grey's Anatomy mais como uma novela que se passa em um hospital, digamos assim. Então, sabendo que eu tinha adorado a primeira temporada e me apaixonando assim por praticamente todos os personagens, porque o elenco aqui é fantástico, esperei para maratonar os episódios aqui dessa continuação, porque eu sabia que não ia aguentar esperar para ver um por semana. E olha, no geral, The Pitt continua ótimo, continua excelente, diferente de tudo que eu tenho visto na televisão e no cinema ultimamente. Então, começando pelos pontos altos, esse retorno pro hospital aqui, com a história se passando 10 meses depois da primeira temporada, consegue, na maior parte do tempo, manter o mesmo padrão que a gente viu antes, principalmente em termos de informação. É uma série bastante informativa. Eu terminei essa segunda sentindo que aprendi um monte de coisa. Talvez eu esqueça semana que vem, talvez, mas eu amo como eles aproveitam todas as oportunidades para informar o público de uma realidade que eu mesmo nem sabia direito como funcionava, pelo menos nos Estados Unidos, né? Não sei até que ponto é igual ou diferente daqui no Brasil. Tipo que a polícia tem até 72 horas para pegar os kits de violência sexual com as amostras coletadas, né, pelo hospital, mas que muitas vezes eles não estão nem aí e acaba passando muito desse prazo, o que acaba dificultando ainda mais que essas mulheres tenham qualquer tipo de justiça, né, pelo que aconteceu. Então muito interessante mesmo. Outra coisa que não tinha ideia era que muitas mulheres são diagnosticadas errado com infarto porque o médico ou paramédico, sei lá, por receio ou medo de processo, eles evitam encostar nos seios das mulheres na hora de aplicar os eletrodos de monitoramento cardíaco e acabam colocando muito longe do coração, e aí você não consegue ver e evitar com precisão uma taquicardia, etc. Então assim, eu sou sempre grato quando o conteúdo que eu tô assistindo aborda realidades tão diferentes da minha que me deixa mais ciente dos problemas dos outros, sabe? Porque são dificuldades e questões que muito dificilmente eu vou sentir na pele. Então colocar o público nessa posição, só por isso já me fez respeitar muito a série e deixa o entretenimento ainda mais rico, sabe? Mas ao mesmo tempo também não vou mentir, não vou pagar de nerdzão inteligente, sabe tudo, e dizer que entendi todas as conversas toda hora. Tinham episódios com diálogos tão complexos, com tantas siglas e termos médicos, com, sei lá, nomes de procedimentos, sintomas de doenças, nomes de exames, que eu ficava muito perdido, assim, não era pouco. Nunca chegava ao ponto de eu não entender absolutamente nada do que estava acontecendo na cena, mas não sei com vocês, era muito comum em uma cena longa de um procedimento cirúrgico com um monte de gente discutindo, no final eu só pensar, beleza, eles entubaram o cara e foi isso, beleza, sabe? Entender mesmo com detalhes a complexidade das discussões que os estudantes têm com os residentes e médicos era algo assim completamente fora das minhas capacidades. E eu acho que tá tudo bem, porque eu duvido muito que todo mundo entenda também toda hora. Eu acho que isso aí realmente é uma coisa quase que já esperada para esse tipo de entretenimento, né? Em filmes e séries voltados para medicina, isso é uma coisa que eu fico mais em paz, desde que não afete meu entendimento, né? Mas assim, eu sei que isso é normal.
Outra coisa que eu aplaudo de pé é todo o reconhecimento e respeito, não só que os médicos têm aqui, mas a equipe de enfermagem também. Aqui ganharam ainda mais destaque e eu não poderia ficar mais feliz. A ideia de introduzirem novos estudantes, não só para virarem médicos, mas também uma estudante de enfermagem, nossa, que coisa linda. Primeiro que ela é um amor de pessoa, né? A Emma, que é o nome dessa personagem nova, mas a parceria entre ela com a chefona lá da enfermagem, a Dana, foi um dos pontos altos da temporada pra mim. Praticamente tudo que elas conversavam eu achava interessantíssimo, que tem um código pra avisar caso as enfermeiras estejam correndo perigo, coisa que aconteceu no primeiro dia dela, né, coitada. Fazer a Emma acompanhar todo o processo das coletas de mulheres vítimas de violência sexual. Assim, minha mãe é enfermeira, sabe? E ver que uma série que enaltece os médicos também encontra tranquilamente espaço para também enaltecer e aplaudir os profissionais da enfermagem me deixou muito feliz. Tem tanta profissão nessa vida que é desrespeitada, desprezada, e o profissional que realmente não tem o respeito e a valorização que merece. Então acompanhar o dia e o caos dos enfermeiros junto com os médicos, vendo todo mundo trabalhando junto ao invés deles quererem estimular a rivalidade, só me fez gostar e respeitar ainda mais a série. Sobre as abordagens principais aqui da temporada, é inegável que ficou ainda mais política, né? Nem diria que foi de forma forçada. Saúde sempre foi uma pauta política independente de hospital público ou privado. Serve também como oportunidade para conhecer mais de perto o caos que é a saúde dos Estados Unidos, né? Tornando a série ainda mais sofisticada e mais atualizada do que nunca. Falando dos cortes de verbas em hospitais, cortes de bolsas para médicos, seguro de saúde em especial foi uma pauta extremamente importante aqui, com uma família, acho que latina, com dificuldades para pagar as despesas do pai, porque se me lembro bem, o salário deles era suficiente para não serem qualificados a receber a ajuda do governo, mas também não ganhavam bastante para conseguir bancar um plano de saúde. Alguma coisa assim. E isso, pelo que eu entendi, é muito comum nos Estados Unidos, né? Ficar nesse meio e a pessoa querer ir embora no meio do tratamento para não aumentar ainda mais as dívidas, né? É muito triste essa realidade. Você ficar mais preocupado com a conta bancária do que com a própria saúde, eu imagino, assim, como de você ficar na pele dessas pessoas. Com certeza devem ter casos aqui no Brasil semelhantes a isso, mas como a gente tá focado para o sistema de saúde dos Estados Unidos, eu fico pensando especificamente nesse tipo de realidade, sabe? E o destino final desse pai de família foi muito triste, mas respeito muito por não terem fugido desse assunto, mesmo assim, até porque os paramédicos, quando chegam no local de um acidente, eles não perguntam se você tem plano de saúde, né? Só trazem correndo pro hospital e é isso. Então, lembrar que nem todo mundo sequer tem condições de estar ali foi muito válido, realmente. E claro, não dá pra falar de política e não comentar a chegada do ICE pro hospital, né? No caso, aquela agência do governo que simplesmente sequestra pessoas sem documentação, que mal tem direito a ver a família, algum advogado, ninguém sabe direito como essas pessoas estão. É um nojo, assim, uma coisa bem assustadora mesmo, justamente por você saber que é a realidade dos Estados Unidos hoje. Vários estados desse país estão enfrentando. Fiquei bem surpreso com a chegada deles aqui na história. Foi uma afronta direta ao governo Trump e a falta de humanidade que eles têm aos imigrantes que são apreendidos. O impacto da presença deles no hospital também foi muito triste, né? Enfermeira saindo mais cedo, vários funcionários tentando ir para casa para não dar de cara com o ICE. Eu imagino o desespero que deva ser. E aquele enfermeiro que não tinha nada a ver com a história ainda foi levado junto, terminou a temporada assim e nada dele. Espero que na terceira a gente tenha uma atualização, que os advogados do hospital o tirem do cativeiro que devem ter colocado ele, porque isso é desumano demais. Além das pautas mais políticas, eles destacaram uma realidade que eu jamais imaginaria que eles passam, ainda por cima, mesmo com todas essas dificuldades. O pronto-socorro quase pegando fogo todos os dias, ainda tem que se preocupar em se proteger de hackers que podem atacar a rede do hospital e de desativar os equipamentos e a rede toda e pedir dinheiro em troca. Aquilo ali, assim, me corrijam se eu estiver errado, é mais coisa dos Estados Unidos mesmo, né? Cara, imagina você ser uma pessoa que invade o sistema de um hospital, podendo ter um erro médico, um paciente morrer assim de graça, a troco de nada, porque eles não estão funcionando como deveriam. Assim, a pessoa que faz isso, vocês me desculpem, tem uma alma podre e vai direto pro inferno. Nunca vi uma coisa dessas, mas foi uma coisa que tomou conta
do pronto-socorro, né? De abrir mão da tecnologia para evitar ataques cibernéticos, se manter nos prontuários escritos à mão, fazer as coisas como antigamente, o que foi interessante. Agora, usando isso como gancho, acho válido trazer também tudo que não funcionou muito bem, assim, ou que deixou a desejar. No geral, é uma boa temporada, mas algumas coisas eles podiam ter lidado melhor, podiam ter sido mais caprichadas. Não sei se vocês perceberam, mas ao longo da temporada, a gente vê muitos contrastes, assim. Novo versus antigo, geração da tecnologia versus geração do papel com caneta. Mas principalmente tivemos interações, conversas, desabafos entre pessoas jovens e pessoas mais velhas sobre assuntos que podem até parecer bestas, mas que eram dilemas, desconfortos, que realmente incomodavam os personagens jovens. A Mel com a questão da irmã dela, a Mohen com aquele ataque de pânico, a Javarde, e em praticamente todos os casos elas são tratadas como vitimistas pelos mais velhos, que isso que elas estão passando é besteira, que chorar é pros pacientes, que elas estão tirando o foco do trabalho. E eu achei isso uma coisa tão estranha, e como acontece várias vezes na história, só pode ter sido intencional. Mas como eles não fizeram nada com esse padrão e não foi a lugar nenhum, aí fica a dúvida, é pra significar alguma coisa? É só pra evidenciar os contrastes de gerações que trabalham no hospital e como que eles lidam com os próprios problemas? Porque apesar de serem super profissionais e atenciosos com todos os pacientes que chegam, os mais velhos, principalmente, têm uma falta de sensibilidade com os problemas dos funcionários que me surpreendeu, assim, principalmente se tratando de saúde mental, que também é uma grande pauta, ainda mais nos episódios finais, mas até nas coisas mais simples também. Cara, os residentes e médicos mais jovens sabendo dizer quando não aguentam mais, não ter receio de ir embora quando o turno termina, que é o apropriado, né? Independente se precisam de você ou não, essa coisa de impor limites, de saber até onde você aguenta, é uma coisa fantástica que essas gerações mais recentes estão trazendo. E eu imagino que muitos de vocês ouvintes ou já passaram por isso, ou conhecem alguém que passou por isso. Quando você termina seu horário de trabalho e chega alguém mais velho perguntando: ah, você já vai embora? Mas tem isso pra fazer e tem aquilo também. Acho que você pode terminar isso pra mim, não é? Como se o fim do turno não fosse o suficiente, e que assistindo aqui você vê como isso incomoda os mais velhos, os médicos-chefes. Não sei, cara, parecia que eles queriam muito começar um arco, uma pauta, que nunca começava, na verdade, que sempre acabava ficando só na discussão mesmo, duas pessoas se olhando torto porque são de gerações diferentes. Aí agora que eu terminei a temporada, eu viro pra HBO Max e pergunto, tá, era isso? Era só isso? Essa pauta não avança, não cresce, não vira um conflito maior, não se resolve, ao mesmo tempo não tem um desfecho. E aí, sabe? Tudo isso era só pra mostrar que no ambiente de trabalho você convive com gente diferente de você? Quando eles traziam isso e só deixavam a conversa morrer, eu não entendia direito o que eles estavam querendo fazer com isso, sabe? Era muito estranho. E às vezes me irritava, tá? Isso pra mim foi realístico até demais. Aquela senhora que ficou ali, meio que na recepção do pronto-socorro, organizando os papéis, acho que é Mônica o nome dela. Eu achei ela um saco, diminuindo os residentes mais novos, dando patada de graça na menina. Nossa, um porre. Ela veio de favor porque tava movimentado, mas era melhor nem ter vindo, assim. Espero que na próxima temporada ela nem dê as caras mais. Criava uns conflitos assim muito desnecessários. Então, no geral, esse contraste entre aqueles que reconhecem e valorizam burnout, saúde mental, daqueles que acham que é frescura e que nem é pra tanto, foi uma coisa que pra mim deu várias voltas e a gente acabou não indo pra lugar nenhum. Talvez ganhe uma resolução melhor na próxima temporada, mas como acabou um ciclo, como acabou essa segunda temporada, esse grande arco, né, dessa série, eu sinto que isso deixou um pouco a desejar. E me surpreendeu as pessoas que eles escolheram pra representar esse lado mais velha guarda, mais conservador. O Rob, a Dana, personagens que eu era completamente apaixonado na primeira temporada. Aquela médica Garcia, que tá pegando a Santos, ela também tá envolvida, mas se bem que eu nunca gostei dela, continuo não gostando. Termino essa temporada gostando menos ainda. Então me surpreendeu porque eles geralmente têm tantas cenas empáticas com o outro, com quem precisa de amparo, os pacientes. Aí logo depois dão uns conselhos assim horrorosos, falam as maiores besteiras por os colegas de trabalho, até parecem pessoas diferentes, então foi estranho. Daqui a pouco a gente fala do Rob com mais detalhes, mas assim, eu teria trabalhado um pouco melhor esses arcos entre esses personagens.
até para ficar mais claro pro público do que eles querem dizer com tudo isso. Isso inclusive tem a ver com a próxima questão que me incomodou, que é assim, que energia baixa dessa segunda temporada, viu? Muita gente discutindo, brigando entre si, muitos dilemas tristes, deixando todo mundo pra baixo. São nesses momentos que a primeira se diferencia, assim, pra mim. Eu senti que a primeira era mais sobre aprender no espaço que você tá e criar um sistema de apoio entre os novatos e os médicos, que já sabem como a correria do pronto-socorro funciona. Era mais sobre tentar se apoiar e estar presente pro outro profissional que tá ali trabalhando do meu lado, sabe? Aqui tem muita gente passando por cima do outro, ninguém tentando entender o lado de ninguém, só olhando pra si. E eu sei que conflitos assim precisam acontecer, que faz parte da série pra história poder andar. Nenhum ambiente de trabalho vai correr às mil maravilhas, mas como a gente tem tantos personagens com a mesma energia baixa, seja pelo motivo que for, às vezes eu ficava um pouco saturado, sabe? Senti falta de algum arco mais bobo, mais cômico, ou só mais leve mesmo. Na temporada passada a gente teve um equilíbrio bom que ajudava na hora de maratonar os episódios, por exemplo, mas aqui chegou uma hora que foi me cansando. Talvez eu teria sido mais beneficiado se dessa vez, ao invés de esperar pra maratonar, eu tivesse visto no formato de lançamento semanal mesmo, da HBO Max. A primeira metade da temporada é melhor do que a segunda, na minha opinião. Quando a gente olha especificamente ali pro fim da temporada, pros episódios finais, já vai ficando mais arrastado, os conflitos e tristezas dos personagens vão tomando conta dos episódios quase que totalmente. Foi um final arrastado, assim, pelo menos pra mim. Por último, um desabafo pessoal besta, mas ainda vale trazer, que assim, não sei vocês, mas eu não curti que a maioria das histórias dos pacientes param na metade. Não tem um desfecho apropriado. Você nem percebe que a última vez que tá vendo eles, até você perceber a ausência deles, que eles não apareceram mais. E como a gente só vê o pronto-socorro, quando qualquer pessoa precisa ir para UTI ou qualquer outro andar, nossa conexão com os pacientes que eles se esforçaram tanto para a gente se conectar, acaba. E muitas vezes a gente nem vê essas pessoas mais, ou no que deram seus procedimentos, se eles estão bem, se vão sobreviver. Tipo aquele cara obeso que não podia usar as máquinas do hospital porque todas elas tinham algum limite de peso, aí ele foi transportado até outro hospital, aí depois acabou voltando, aí teve aquela ligação emocionante para a irmã antes da cirurgia. Eu fiquei muito emocionado porque tinha um risco dele não sobreviver, né? E no meio daquela correria toda eu nem lembro direito se eles deram um desfecho pro cara. E eu gostei tanto dele, eu só lembro dele ir pra cirurgia e pronto, de repente ele não importa mais. E repetindo, eu entendo que faz parte da proposta da série a gente se manter sempre no andar do pronto-socorro, mas muitas vezes acabou sendo às custas de boas narrativas, de bons personagens que realmente me deixaram interessado em saber como as coisas iriam terminar, sabe? E no episódio final eu amei que eles se permitiram mudar um pouco isso e mostrar o andar de cima, quando o Langdon, depois do seu turno, foi lá conferir a paciente que teve a perna amputada, num andar bem silencioso, de recuperação. Me senti até privilegiado, como se a gente tivesse acesso a uma coisa que nem deveria estar vendo, sabe? E se a gente tivesse feito um pouco mais disso, talvez essa questão nem fosse um grande problema pra mim, porque a gente viu que quando eles querem, quando convém, eles quebram essa regra, entre aspas, de se manter apenas no pronto-socorro. Então, eu queria ter visto mais disso. Por alguns pacientes, eu diria que valeria a pena, com certeza. Até pra evitar um desfecho anticlimático ou sem um final apropriado mesmo. Acontecia muito do nada, no meio de um episódio, eu ficar, nossa, nunca mais ouvi fulana. 2 episódios atrás ela era assim, super importante, e agora, cadê ela? E que eu me lembre, na primeira temporada, eles lidaram muito melhor na hora de transferir o destaque de um paciente para outro. Ou só mais dessa sensibilidade na hora do público se despedir de alguém. Então seria legal ter isso de volta na terceira temporada. Agora, bora falar de fofoca, bora falar dos personagens. Eles são vários, provavelmente não vou conseguir falar de todo mundo. Vou tentar cobrir o máximo que der, porque eu tenho uma opinião sobre quase todos. Começando aqui pela dupla Dr. Rob e a enfermeira-chefe Dana, ou Dana, né? Interpretados por Noah Wyle e Catherine Lanassa. Noah Wyle acabou de sair de uma temporada de premiações de extremo sucesso. O cara ganhou praticamente tudo que foi indicado, o que foi bem merecido.
Pra quem não sabe, além de ser o ator com o maior protagonismo da série, também é produtor executivo, roteirista. Então é uma pessoa muito potente também por trás das câmeras, né? Nos bastidores. E fico muito feliz com toda a atenção que ele e a série estão ganhando. O cara merece demais. Ele foi o coração da primeira temporada. Aqui, ele também tá bem, mas tem muita coisa acontecendo com seu personagem. É muita ansiedade acumulada. A pressão de ser seu último turno antes do período sabático. Tem gente achando que ele não vai aguentar ficar 3 meses fora, que ele volta antes. Tem gente que acha que ele vai se machucar, né? Sendo que a exploração da sua saúde mental podia ter sido bem melhor explorada, assim, na minha opinião, ou desenvolvida de forma mais interessante de se assistir. Aqui parece que eles estavam bem mais focados em mostrar como a depressão tá afetando a sua vida e o seu profissionalismo quando tá perto de outras pessoas, né? Pacientes, funcionários, principalmente funcionários, do que tentar fazer a gente e ele entender melhor da onde vem isso, por que ele é assim, como ele chegou nesse nível, como tratar esse tipo de coisa, como chegou a esse nível de instabilidade que a gente acompanhou aqui nessa temporada, porque ele realmente se mostrou pouquíssimo, se não nada disposto a falar sobre isso, né? Espero que seja uma coisa que seja melhor trabalhada no futuro. Aqui foi até um pouco frustrante, assim, de assistir. Eu fiquei chocado quando ele gritou com a Mohan, porque ela teve um ataque de pânico, né? Eu não acreditei. O cara ficou bravo porque ela tava com taquicardia e achava que tava morrendo, sabe? Eu fiquei sem entender nada. Ainda mais quando você lembra que na primeira temporada foi ele quem teve uma crise de ansiedade e ficou sem ar. E no caso dele, ao invés de gritarem com ele ou mandar ele se controlar, virar homem, deixar a vida pessoal de lado, foi o Whittaker que ficou ali com ele conversando, uma postura completamente diferente. E essas escolhas não são por acaso, né? Claramente o Rob tá mal resolvido com a sua própria saúde mental e não tá sabendo lidar com o jeito como as coisas estão. Me surpreendeu bastante o jeito como ele lidou com várias coisas. Ele foi muito escroto, assim, de graça, várias vezes. Muito diferente da pessoa que a gente conheceu ano passado. E eu entendo que isso é intencional, que tudo isso é pra trazer a sua saúde psicológica e tudo mais. Mas repetindo, eu não acho que a gente desenvolveu muita coisa em cima disso. Eu sei que a história só se passa em um único dia, mas aí quanto tempo vai levar pra avançar essa narrativa? 3 temporadas? 5, 10? Eu teria cuidado se fosse eles em relação a isso. Mas assim, o ator continua ótimo e espero que ano que vem ele volte a ser um querido, porque aqui nessa segunda ele me deu um leve ranço, não vou mentir. Ah, e eu achei um pouco de perda de tempo aquele arco do amigo dele, aquele motoqueiro lá que tem um tumor, sei lá. Não foi a lugar nenhum, eu achei meio chato, na verdade. A gente podia ter investido o tempo que ele teve com outras coisas, com outras pessoas, com personagens mais interessantes. Agora, quanto a Dana, uma querida, uma diva maravilhosa, a atriz também saiu premiada dessa última temporada, o que me deixou muito feliz. Aqui ela ganha ainda mais destaque, o que também me deixou muito feliz, principalmente no arco da paciente vítima de violência sexual, como a gente comentou. Aquilo ali durou vários episódios, o que eu achei muito justo. É importante mostrar os detalhes e as minúcias de como que o procedimento desse registro pode ser lento, né? Lento, desagradável, várias coletas, muitas repetições, que a pessoa fica sem roupa, aí tem que relatar o que aconteceu para ficar registrado. Às vezes, mais de uma vez, aí lá vai a pessoa reviver o trauma. E tem enfermeiras ali tentando dar um amparo, estender a mão, deixando ela o mais confortável possível para fazer o que quiser. Foi lindo assim. Não ficaria surpreso se esse ano ela fosse premiada de novo só por causa desse arco. Foi muito, muito bem feito. Em seguida temos a Doutora Mel e a Doutora McKay. Mel é uma das minhas preferidas, se não a minha preferida. Na verdade eu adoro as duas. O arco dela aqui não foi dos melhores, no caso da Mel. Ficar ansiosa por um depoimento que a gente nem conseguiu assistir porque foi em outro andar do hospital. E Deus me livre a gente sair do pronto-socorro por 5 minutos e acompanhar o processo dela, né? Não pode de jeito nenhum fazer isso. Achei ela mais avoada, mais distante e tão tensa que perdeu um pouquinho do carisma que fez eu me apaixonar por ela na primeira temporada. Queria aqui principalmente falar da relação dela com sua irmã. Eu tô assim, totalmente do lado da Mel, não sei vocês. Eu entendo que a sua irmã tem direito a espaço e privacidade, tanto quanto qualquer outra pessoa. E que a Mel tem sim que aprender a respeitar os limites dela e tentar não ser tão super protetora,
mas elas serem assim, inseparáveis. A Mel fazer tudo pela irmã, praticamente viver em função da irmã, para depois descobrir que do nada ela tá namorando há 6 meses com um cara que ela não sabe nem quem é, são melhores amigas e fazem tudo juntas. Gente, 6 meses não é pouca coisa não, é metade de um ano. Eu achei péssimo a irmã esconder uma coisa dessas dela. E depois de estranhar que a Mel, que não conhece ninguém, pede o contato dos pais ou do menino. Assim, eu acho importante essa questão de pessoas deficientes também serem mostradas como adultos, né, que querem fazer sexo tanto quanto qualquer outra pessoa, que merecem estar em um relacionamento, que também tem interesse em desenvolver a sua vida amorosa como qualquer outra pessoa. Eu entendi e acho isso bem importante, mas eu senti que a coitada da Mel foi vilanizada, sendo que ela teve uma reação extremamente normal. Quando eu paro pra pensar, eu acho que não faria muito diferente dela, sabe? Se eu tivesse na sua posição. Espero que no futuro elas se resolvam, que ela conheça o namorado da irmã e que fique tudo certo. Sobre a doutora McKay, eu adorei que ela marcou um encontro com aquele paciente, também achei ele super bonitinho e fiquei feliz por ela. E ela foi muito judiada na temporada passada, trabalhando com tornozeleira. O ex-marido dela chegou lá no meio do trabalho dela, aquele ex-marido dela é um saco. Então assim, que bom que os refrescos estão finalmente chegando na vida dela, porque ela merece. Não sei se ela vai conseguir chegar aí pra esse encontro ou não, mas mesmo assim eu fiquei feliz. Agora, destaque em especial para aquele programa que ela faz de prestar atendimento médico a moradores de rua. Muitos não vão para o hospital, não sabem como lidar com seus problemas de saúde, né? Então, tirar uma pausa do pronto-socorro, nem que seja 5, 10 minutos, para atender essas pessoas que também são pacientes que merecem atendimento médico, mas os médicos irem assim para outro lugar, até eles, no caso, acho que foi um parque, foi uma escolha também muito bem-vinda. E chamar aquele menino estranho, aquele novato, o Ogilvy, pra ir junto também foi uma escolha ótima. Aquele menino precisou urgentemente de aula sobre como ter empatia ao próximo. E achar muito bom se ele realmente se inscrevesse nesse programa. Temos também o Dr. Langdon, que foi afastado, né, por conta do vício e roubo dos medicamentos dos pacientes, mas agora tá de volta. E também temos a doutora Santos, que foi a que denunciou ele, né? Na verdade, ela foi a que... acho que denunciou é a palavra certa. No seu primeiro dia trabalhando no hospital, ela foi a primeira a perceber sobre os medicamentos alterados. Gente, eu vou ser bem direto aqui, eu concordo com ela. Não sei sobre ele estar na cadeia, mas ele voltar 10 meses depois, como se nada houvesse, exatamente pro mesmo pronto-socorro do hospital, que ele foi afastado por assim, pegar os remédios dos pacientes por causa do seu vício, eu achei uma loucura, assim. Isso sim, de todas as coisas dessa temporada, isso sim tem cara de escolha de roteiro, mais pra criar tensão e drama do que ser algo realístico. Talvez seja realístico, talvez seja, mas eu achei uma loucura, assim. Você trazer um cara em recuperação que saiu da reabilitação, que ainda tá em tratamento por um problema, voltando a trabalhar no pior lugar pra sua recuperação, falando até por ele mesmo, né? Eu acho um absurdo ele ainda tá trabalhando lá, sinceramente. Acredito que ele quer dar a volta por cima e não sei o que, mas aqui nesse hospital eu acho que já era, cara. E isso eu achei muito surreal. Queria até saber a opinião de vocês sobre essa questão. Independente se gostam do ator, se querem ver mais dele no futuro, manter nesse mesmo setor do mesmo hospital, eu achei muito sem noção. Quanto a Santos, eu adoro ela. Se for pra ficar do lado de alguém, fico do lado dela. Ela está morando com o Whittaker, foi a cereja do bolo da temporada passada. Adoro que eles são tipo irmãos, ela zoando ele, mas no fundo não querendo que ele vá morar na casa do Rob. Ele sempre preocupado com ela. O Whittaker também é um dos meus favoritos. Adoro ele, adoro a paciência que ele tem de ensinar os estudantes que estão chegando. Acho um excelente professor. Tô ciente que um dos chips dessa série que os fãs fazem de querer juntar casal, né, é entre o Whittaker com o Rob, né? E apesar dos dois provavelmente serem héteros, olha, não vou mentir, eu também adoraria que isso acontecesse. Eles têm uns momentos muito fofos, que se eles quisessem trazer uma intimidade maior e um clima de romance, que ia encaixar perfeitamente. Eu acho engraçado que isso me lembra muito os fãs da Marvel que juravam que Steve e Bucky eram mais do que amigos, assim. Que tinham um sentimento a mais ali entre eles, uma vibe. Tem gente que até hoje acha isso, sendo que o Steve tem quantos anos? 60, 70? Eu pessoalmente nunca vi isso e acabou que nunca deu em nada, né?
Acredito que vai ser a mesma coisa aqui. Provavelmente nunca vai sair da fanfic e a torcida dos fãs. Mas a diferença é que aqui eu apoio. Aqui eu vejo uma vibe, entendeu? Eu não estou ficando louco. É uma química assim que existe, mas que só falta os roteiristas quererem fazer acontecer, mas que dificilmente vai, entendeu? Eu abro espaço para as expectativas, mas ao mesmo tempo eu tô sempre sendo realístico. Agora, bora falar sobre o final da temporada, né? A história termina com o Rob tendo um momento bem emocionante com aquele bebê abandonado misterioso, que até agora a gente não tem contexto nenhum do porquê foi abandonado, com quem vai ficar. Como uma das últimas cenas finais foram deles juntos, é de se esperar que o Rob vai ficar com a criança até segunda ordem. Eu comecei a suspeitar que isso iria acontecer, faltando alguns episódios pra terminar. E por um lado, eu realmente gostaria de ver essa dinâmica. Ele até tinha comentado que tem tantos anos e nunca casou, nunca foi pai, que a vida não saiu como ele planejava. Então começar a terceira temporada, sabendo que ele adotou uma criança, pode sim trazer uma dinâmica legal pro personagem. Mas, porém, pra uma série que se esforça tanto pra trazer consciência pro público na área da saúde, você cair na questão da pessoa sem rumo na vida, com depressão, que usa a paternidade como motivo para viver, eu acho perigosíssimo. Criar um filho para você se curar de alguma questão, para resolver algum problema seu, para tapar algum buraco que você tem na sua vida, na minha opinião, é um motivo horroroso para querer ter um filho. E eles darem a entender que estão indo por esse caminho, eu fico meio apreensivo sobre o futuro desse personagem. Uma terceira temporada já foi confirmada, ainda sem data definida, mas como essa nova saiu agora em janeiro de 2026 e a série estreou ano passado, então me parece sair tipo uma temporada por ano, o que eu acho ótimo, porque dá tempo suficiente pra você sentir falta, sem esquecer completamente dos personagens, nem nada muito grande, sabe? Pelo menos eu espero, né? Então meu palpite aqui, se eu pudesse chutar, seria que nós nos encontraríamos com esses personagens de novo no início de 2027, né? Primeiro trimestre aí de 2027. Ah, e eu não posso esquecer também da cena final, que me deixou muito feliz, da Santos e a Mel ali depois do turno, em um bar, cantando karaokê juntas, bebendo e tudo mais. Foi muito maravilhoso. Eu espero que a gente consiga ver mais desse grupinho que chegou junto no início da série, né? Que chegou no hospital junto. A Santos, a Mel, o Whittaker, Javarde, se não me engano. São todos uns queridos, queria ver mais interações deles juntos. Então assim, fiquei muito feliz que o final foi esse. Bom, a série retorna aqui com mais 15 episódios, né, variando entre seus 42 minutos e 53 minutos cada. E como falei, todos os episódios já estão disponíveis aí no catálogo da HBO Max. Pessoal, no geral eu diria que a segunda temporada de The Pitt é boa sim, mas pessoalmente eu achei bem menos divertida, mais pesada, mais negativa. A primeira sabia balancear melhor as coisas, era mais divertida, tinha mais surpresas espalhadas pela história, mas valeu super ter assistido. Continua trazendo narrativas muito ricas, é tipo a precarização do atendimento médico, de pessoas surdas e a falta de preparo em receber pessoas com deficiência em ambientes como hospitais e clínicas médicas. Achei uma pauta muito importante. Outra também que eu não esperava que eles fossem trazer, mas trouxeram, foi inteligência artificial na medicina, né? O que mais? Planos de saúde, assistência social para moradores de rua. Também respeito muito a transparência deles em falar da taxa de depressão e burnout dos médicos, né? O estresse que a profissão traz, que muitos não têm nem vida fora do hospital, que a gente nem chegou a conversar direito sobre isso, né? Mas foi super importante também mostrar não só como é a correria dos médicos, mas também o que isso faz com a cabeça deles, né? O impacto dessa correria no psicológico. Isso tudo em um único turno, então foi legal. Teve altos e baixos. Pra mim a temporada passada se mantém superior, mas recomendo demais pra quem gosta de séries médicas. The Pitt é extremamente informativa, bem responsável nos vários temas que escolhe abordar e tem assim personagens maravilhosos. Nunca foi tão fácil ter personagens favoritos de uma série. Eu amo quase todos, assim. Então quem ainda não viu, recomendo. Recomendo também não almoçar ou jantar enquanto assiste, tá bom? Vai que você tá comendo um macarrão e acaba vendo um procedimento que eles abrem a barriga de uma grávida, né? E mostram todo o sangue que tem lá dentro. Ou então abrir o gesso de um paciente e ver que o braço dele tá cheio de lesmas comendo a sua pele. Uns negócios assim bem sinistros, assim. Tudo pode acontecer, tá bom? Quem avisa, amigo é.
Mas e aí vocês ouvintes e amantes da medicina, que já estão acostumados com tudo isso, que sabem todos os procedimentos de coque, que sabem muito mais do que eu, gostaram dessa temporada? Acharam que foi melhor que a primeira? Concordam comigo? Discordam? Mandem suas impressões, seus feedbacks sobre o retorno de The Pitt, que eu adoro de verdade saber o que vocês acham. Feedbacks do podcast também, como que a gente pode estar melhorando aí os episódios pra vocês. Dependendo da performance desse episódio, a gente vê se vale a pena trazer mais séries desse tipo. Tem alguns conteúdos que realmente nunca cheguei a trazer aqui, então se gostaram, curtam, compartilhem. Lembra de avaliar o Sessão às 6 aonde quer que estejam ouvindo, no YouTube, no Spotify, que ajuda demais esse projeto a alcançar mais pessoas. E essa foi a análise da segunda temporada de The Pitt. Não esquece de nos acompanhar nas redes sociais. Nosso Instagram é @sessãoas6, o TikTok @podsessãoas6 e o canal do YouTube é podcast Sessão às 6 mesmo, que sempre aviso quando novos episódios são lançados. Beleza? Aos que escutaram até aqui, poxa, muitíssimo obrigado. Vocês são maravilhosos. Tô ficando por aqui. Um beijo enorme e até mais.